Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade no tema VPC, no nosso último vídeo eu fiz a criação de uma VPC aqui no console, passo a passo, um processo bem simples. Mas se agora a gente for voltar aqui na nossa VPC, então eu vou abrir aqui na VPC que a gente criou no último vídeo. Agora a gente tem duas VPCs aqui, eu vou abrir ela e aqui tem a nossa VPC demo. Eu vou até renomear essa aqui, ó, VPC padrão, só para diferenciar. Vou até seguir aqui, ó, VPC padrão. Então aqui a gente tem a VPC que é definida como default, né, a padrão aqui que já foi criada, e a gente tem a VPC demo que eu criei na última aula. Então a gente vai observar o seguinte, pessoal, só que a criação da VPC, se eu vier aqui nas VPCs, deixa eu só voltar aqui. Peraí, eu vou entrar na VPC de novo. Aliás, aqui, ó, quando eu volto aqui, se a gente... Peraí, pessoal. Quando eu volto aqui, a gente já tem aqui em cima um botão para executar uma instância EC2. Então, se eu for aqui numa instância EC2 e for lançar ela, vocês vão observar o seguinte. A gente só fez a criação da VPC no momento, né? Então, eu vou colocar aqui EC2 demo. Então, vocês vão observar. Aqui embaixo, na configuração de rede, por padrão, automaticamente ela já puxa a VPC padrão, né? E com ela eu consigo lançar sem nenhum problema aqui a minha instância EC2. Só que aí eu posso escolher em qual VPC eu quero lançar. Então aqui eu quero lançar na minha. Quando eu marco ela, vocês vão perceber o seguinte. Quando eu vier aqui, ó, eu tenho que selecionar uma subrede. E a gente não tem subrede ainda na nossa VPC. Isso não foi feito. E se eu selecionar a default aqui, ó, eu tenho acesso a todas as subredes que existem aqui nessa região de norte da Virgínia. Então, nesse momento aqui, eu não consigo lançar na minha VPC padrão, porque eu preciso ou selecionar uma subrede ou ter todas elas associadas à minha VPC, e quando eu não escolho, a AWS aleatoriamente vai escolher uma subrede e colocar a nossa instância, certo? Então, a gente não consegue ainda seguir aqui com, por exemplo, a criação de uma instância EC2. Então, voltando aqui na VPC, um dos elementos que a gente precisa criar inicialmente é a subrede. E o que é uma subrede? A subrede, se a gente for pensar aqui em diagramas de arquitetura, é como se eu pegasse... Se eu pegar aqui a minha VPC, quando eu definir nela aqui o meu bloco de subrede, esse que a gente viu aqui, ó, do 10.00.16, esse aqui é o subbloco grande, né? O maior, é a rede grande. Vamos dizer assim que é uma grande rede fechada. Então a gente viu lá que tem 65.536 endereços de IPs. Não são todos disponíveis, mas a gente tem isso. Então, subrede seria a gente criar subblocos, se assim podemos dizer, pequenos pedaços dessa rede com quantidades menores de IP. E aí a gente pode segregar a nossa grande rede, que é a VPC, em pequenas redes que pertencem a essa grande rede, certo? Então, por isso que no desenho, deixa eu até pegar o Dryo aqui, a gente percebe isso, ó. Eu vou pegar aqui o desenho só para a gente pensar, ó. Então, aqui eu tenho a minha VPC, no caso ali, ó, eu vou até marcar aqui, ó, o nosso bloco CIDR dela, que a gente definiu, foi 10.0.0.0/16, o que significa que aqui, como a gente viu ali, a gente tem 65.536 IPs, né? Nesse bloco grande de rede aqui. Só que quando a gente vai trabalhar com de fato os elementos, no exemplo aqui, um EC2, eu tenho que colocar ele dentro de uma subnet, igual tá aqui, ó. Eu vou trabalhar com esse elemento numa subnet. E essa minha subnet aqui, ela precisa ter definido para ela uma faixa de IP, que tem que estar dentro da faixa de IP que foi definida aqui para nossa subrede. Então é isso que eu tenho que fazer. Por exemplo, essa faixa de IP, vamos imaginar que a gente tem essa subnet pública e aqui a privada, depois eu vou falar a diferença, a gente precisaria definir um IP
para mim é essa subnet aqui. E essa faixa de IP pode conter alguns IPs. Essa é a ideia. E aí a gente pode criar, é uma boa prática, criar tanto em pares uma subnet pública e uma privada. E cada uma das zonas de disponibilidade ter pelo menos uma pública e uma privada para a gente garantir a alta disponibilidade. Ok? Então vamos aqui para a nossa VPC, voltando aqui. Então o que eu vou fazer é isso. Então eu vou vir aqui em subrede. Eu já tenho 6 subredes aqui associadas à minha VPC padrão. Então eu poderia desassociar uma subrede dessa e associar a minha VPC demo, que foi criada. Ou eu simplesmente posso criar do zero a minha subrede. Então eu vou criar do zero para a gente ver como isso funciona. Então eu venho aqui criar em subrede, vou selecionar qual VPC, eu quero a minha demo, e aqui eu vou colocar para ela o nome. Então eu vou colocar subrede-demo, eu vou identificar pela VPC para facilitar. VPC-demo-pública. Vamos dizer que é uma subrede pública. Qual a zona de disponibilidade? Ou eu seleciono, ou se eu não selecionar, a AWS vai selecionar aleatoriamente uma delas. Eu vou selecionar, vou pegar a 1A. Vamos colocar nela aqui uma. E aqui vem a questão do bloco CIDR, só que agora da minha subrede. Então, ou seja, eu tenho que estar dentro do bloco da VPC de cima aqui, senão não vai funcionar. Então, eu vou começar repetindo esse endereço, barra, só que agora eu quero criar uma subrede pequena, porque eu vou fazer um teste com poucos IPs. Então, eu vou colocar o barra 28. E aqui a gente vê que ele já mostra 16 IPs que essa faixa tem. Agora observe um detalhe, pessoal. Aqui são os endereços de IPs que essa faixa contém. Então ela contém 16 IPs com a submáscara aqui, a máscara de subrede barra 28. Então, ó, eu vou criar a subrede. É um processo bem rápido. Agora observem que ela tem disponível 11 IPs. É como eu falei para vocês. O primeiro IP dessa faixa, que seria o 10.0.0.0, é o endereço de rede. Isso é uma regra de rede. Então, ele é o endereço de rede, eu não posso utilizar. E o último endereço dessa faixa, que seria o 10.0.0, eu acho que é o ponto 15, seria o broadcast que a gente fala. É um endereço de IP, que é o último da faixa, que se eu mandar algo para ele, vai para todos os outros endereços. Então, esse eu não posso utilizar, eu não uso o último e nem o primeiro. E 3, a AWS reserva para ela utilizar para fins que os serviços precisam. Então, ou seja, dos 16, eu tenho disponível 5. Isso é um ponto que tem que levar em consideração na hora de definir quantos. Ok? Então, aqui eu tenho, começando no 10.00/28, criei a minha subrede, o nome aqui pública, depois vocês vão entender o porquê. E aqui eu, na minha zona de disponibilidade 1A. Então eu vou criar mais uma. Vou pegar de novo a minha subrede. Vou colocar subrede-vpc-demo-privada. Vou colocar em português mesmo. Privada. Vou escolher também a 1, porque a gente vai colocar as duas na mesma. Como eu falei, é recomendável fazer um bloquinho. E aqui eu faço 10.0.0.0.16, que eu vou pegar a partir do bloco que eu tenho em seguir, barra 28, porque eu também quero ter uma rede pequena. Mesma coisa, vai criar 16 e disponível 11. Pronto. E agora eu vou apagar aqui, a gente vai ver que a gente tem duas subredes criadas. Observem que no momento elas são exatamente iguais, eu só coloquei um nome diferente aqui para poder depois vocês entenderem o porquê disso. Estão pertencendo à minha VPC demo, né? E aqui as duas faixas de IP. Lembrando que aqui, pessoal, eu não posso sobrepor, porque senão vai dar conflito. Então, e as duas na mesma subrede. E aqui pode ver que aqui ele criou uma por subrede, porque foi criado aleatório. Mas olha aqui, ele usou o barra 20, ó, olha quantos endereços de IP disponíveis tem. Mais de 4.000 endereços. Então, realmente é bastante coisa. Então, tem que fazer sentido a criação disso. Eu preciso entender se é necessário realmente ter esse tanto de endereço de IP disponível. Né? Então, aí vai da necessidade. Então, eu criei minhas duas subredes. Então, se eu voltar aqui para o meu painel VPC do EC2 agora, naquele momento que a gente tentou e apareceu aquela mensagem, ó, se eu voltar aqui no EC2, vou tentar lançar uma instância EC2.
que eu vou tirar aqui, não tem nenhuma, e vou executar uma instância. Então a gente, de novo, eu não vou nem colocar o nome só para a gente testar, eu vou vir aqui, vou editar e agora vou trocar para minha VPC Demo. Foi para a VPC Demo. Observem que por default ele já selecionou aqui uma subrede aleatória. Ele pegou aquela VPC, aquela subrede privada, mas eu posso vir aqui e trocar para pública, porque nesse momento não importa muito, porque a gente não está configurando agora para que seja uma VPC privada ou pública. Eu só pus no nome para a gente poder diferenciar depois só olhando para ela. Então aqui eu já teria as informações mínimas para me lançar uma instância. Claro que só com isso eu não vou conseguir, por exemplo, acessar a internet dessa instância. Eu só vou conseguir criar ela. Mas isso é tema de um próximo vídeo. Então, para esse vídeo, a ideia era criar aqui, demonstrar como que faz a criação da nossa subrede, né? Ali dentro da VPC, demonstrar que é um componente obrigatório que eu preciso ter. E para esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.